Bom, o crime aconteceu na noite do dia 16/8, né? Na sexta-feira, por volta das 11 horas, 23 horas e 30 minutos. Conforme foi apurado no auto de prisão em flagrante do acusado, consta que o acusado Francisco Linhares e a vítima, a nacional Tainara, eles viviam em união estável e na noite de sexta-feira saíram para um bar da cidade para se divertir, para consumir bebida alcoólica e permaneceram nesse bar por volta de umas 3 horas, consumindo bebida alcoólica. Num determinado horário, eles resolveram voltar para casa e já no caminho de casa eles começaram a ter uma discussão. Segundo foi levantado, essa discussão seria por conta de ciúmes. Francisco teria olhado algumas mensagens no celular da vítima e não teria gostado do teor dessas mensagens. Quando eles chegaram em casa, eles começaram uma discussão e foi apurado que normalmente as discussões deles, que eram constantes durante a união estável, a convivência do casal, as discussões costumavam ser bem acaloradas. E algumas vezes, inclusive, com vias de fato, lesão corporal. E na noite de sexta-feira não foi diferente. Eles começaram a discutir verbalmente. Essa discussão ocasionou vias de fato e dessas vias de fato evoluiu e culminou no homicídio praticado pelo Francisco contra a Tainara, ocasionado praticado com uma faca, né? Foi só uma facada, doutor, ou mais de uma facada? Foi constatado que possivelmente ele teria desferido o golpe de faca e girado a faca dentro da vítima. O acusado nega, o acusado alega que foi só uma facada e retirou logo a faca. Mas como a faca dele era uma faca de açougueiro, própria mesmo para cortar carnes bovinas, enfim. É uma faca muito amolada que, segundo ele teria levado para a casa dele naquela noite para amolá-la. Então a gente sabe que ela estava amolada, que é uma faca muito grande. Então qualquer golpe, a depender da região que pegar, é fatal. E no caso dela foi na região abdominal, né? Então ocasionou uma morte quase que instantânea. O pai da vítima, não só o pai da vítima, como também outros familiares foram ouvidos aqui no procedimento, no auto de prisão em flagrante, e todos eles confirmam que era uma relação muito conturbada, que foi uma relação que durou aí cerca de 3 anos, de 2 a 3 anos, e durante toda essa relação eles brigavam muito, discutiam muito. Tainara já chegou a sair de casa algumas vezes, voltou para a casa dos pais, porém Francisco ia e buscava ela na casa dos pais, convencia ela de voltar. E era uma relação que tanto a família dela quanto a família dele não queria. A família dele era contra, porque dizia que era uma relação ruim, que fazia mal para ele, e a família dela também era contra, dizia que era uma relação ruim e que fazia mal para ela. Então, todo mundo sabia que era uma relação que não era saudável. Doutor, é o seguinte, e como agora nós voltando, como se deu essa caçada, vamos dizer, essa busca minuciosa por parte de vocês? Eu acredito também que a Polícia Militar também deu uma força. Como é que se deu, a partir do momento que vocês receberam essa notícia? Então, o crime aconteceu por volta das 23 horas e 30 minutos da sexta-feira. Assim que os policiais plantonistas, os investigadores plantonistas tomaram conhecimento do crime, informaram para o delegado, para mim, e eu já determinei que eles diligenciassem até o local do crime para levantar todas as informações. Desde o momento do local do crime, a Polícia Civil e a Polícia Militar também deu início a uma verdadeira caçada ao acusado. Então, da noite de sexta-feira até o momento que foi efetivada a prisão do acusado, que a prisão dele se deu no sábado por volta das 16 horas e 40 minutos, a gente fez todo o percurso que ele percorreu durante a fuga. Então, do local do crime a gente começou já a levantar informações
e ficamos sabendo que ele tinha se evadido da sede do município em direção a alguns povoados. Levantamos informações de que nesses povoados que ele teria ido em direção havia familiares dele. Então a gente começou a percorrer todos os povoados onde os familiares moravam, os familiares do acusado moravam. Em cada povoado que a gente chegava, a gente tinha informação de que de fato ele tinha passado por lá. Alguns povoados ele só passou, outros ele parou. Levantamos informações de que ele estava ferido, com a camisa ensanguentada. E então a gente passou praticamente da hora do crime até ontem à tarde na caçada dele e no encalço dele, porque onde a gente chegava ele tinha acabado de sair. Então foi um trabalho muito duro, muito árduo, mas que forçou ele a se entregar. Porque quando a gente chegou no último povoado, que é onde o pai dele mora, a gente percebeu que ele havia acabado de sair de lá. Então a gente conversou com o pai do acusado, o pai do acusado falou que ligaria para ele, falou que orientaria ele a se entregar, e foi o que aconteceu. Quando a gente retornou para a delegacia, a advogada dele entrou em contato comigo e quis apresentá-lo. Ou seja, a caçada da Polícia Civil forçou ele a se entregar. Só destacando que a diligência da Polícia Civil contou com alguns policiais militares também que participaram da diligência. Pelo seu conhecimento, ainda que ele não se entregasse, a tendência era que logo a polícia chegaria ao encalço dele. E, doutor, e no depoimento dele, ele se arrependeu? Porque o senhor já falou um pouco que foi por causa do ciúme, mas em algum momento ele se arrependeu de ter cometido esse bárbaro homicídio, suicídio, aliás, feminicídio? Então, respondendo à primeira pergunta, a gente estava... É muito difícil, o município, ele tem muitos povoados, muitos locais para se esconder, mas a Polícia Civil estava no encalço dele, a gente estava próximo de pegá-lo, e a tendência era que se ele não se entregasse, ontem mesmo a gente chegaria até ele. A gente conseguiu cobrir todas as casas de parente dos povoados e já estávamos próximos de pegá-lo. Mas ainda bem que ele se entregou para responder pelos atos e certamente será condenado aí por esse crime bárbaro. Com relação ao arrependimento, no interrogatório dele, ele alega que se arrependeu do crime, tanto é que ele relatou que tentou suicídio. Na própria madrugada de sexta para sábado, segundo ele se escondeu dentro do mato e pegou uma outra faca, porque a faca do crime foi apreendida. Então ele conseguiu uma outra faca e com essa faca ele deu uma facada no peito esquerdo, debaixo do peito esquerdo. Só que, segundo ele foi salvo pelo pai dele, e o que impediu a morte dele. Então, segundo ele se arrependeu, tanto é que tentou suicídio, porque não aguentava viver com essa culpa. Mas já na tarde de ontem, quando ele foi interrogado, ele parecia muito tranquilo. Mais tranquilo, né? Muito tranquilo, ele parecia muito tranquilo, disposto a pagar pelo que ele fez, falou que aconteceu o que tinha que acontecer e estava mais tranquilo. Doutor, e os procedimentos a ser feitos agora, ele está preso no presídio? Como é que o senhor pode falar para a gente, para a nossa equipe, até para a sociedade itapecurense? E quais os procedimentos a fazer? E, encerrando já a nossa entrevista, qual a mensagem que você deixa para as mulheres itapecurenses, as mulheres que estão passando por um namoro conturbado, um casamento? O que o senhor, como uma pessoa experiente, passa para essas mulheres itapecurenses e do Maranhão e do Brasil como um todo? Com relação ao procedimento do acusado Francisco Linhares, ele foi autuado em flagrante, apesar da apresentação espontânea dele, ele foi autuado em flagrante pelo crime de feminicídio por conta da perseguição contínua da polícia. E agora o inquérito não terminou, foi feita apenas a prisão em flagrante. Com certeza o delegado responsável pela investigação ainda vai ouvir algumas pessoas, vai tentar retratar essa relação do Francisco com a vítima, colocar isso no papel para que o promotor possa denunciá-lo e, se for o caso, o tribunal do júri possa condená-lo.
Com relação à mensagem para as mulheres, o que eu sempre falo aqui para as vítimas, tanto de lesão corporal quanto de ameaça por parte do seu companheiro, eu sempre deixo a seguinte mensagem: não deixe a relação evoluir por mal. Briga entre casais é normal. Agora, você tem que perceber se essas brigas estão evoluindo. E se passa de uma mera discussão e já começa com ameaças, lesão corporal. Então, não pode deixar evoluir, porque esse caso aqui retrata muito a evolução de uma discussão. Eles, no começo, apenas discutiam, depois começou a haver lesões corporais, vias de fato, tanto ela contra ele e ele contra ela, e agora culminou num homicídio. Então, a mensagem que eu deixo para as mulheres é não deixar evoluir. Foi ameaçada? Separe, ali não está dando mais certo. Houve lesão corporal, separe. Não deixe que o resultado seja a morte, não deixe que o resultado seja uma tragédia. Também denunciar, né, doutor? As mulheres também não têm que se calar, né? Porque muitas, às vezes, com medo, não sei se o senhor pode falar, se no caso dela chegou, claro, o senhor é de Vargem Grande, claro, mas o senhor chegou ao conhecimento de que ela denunciou alguma vez para a delegacia ou não? Exato. As mulheres não podem deixar de denunciar. Foi ameaçada, procure a delegacia de polícia, foi agredida fisicamente, psicologicamente, procure a delegacia de polícia. Hoje em dia, desde o ano de 2006, existe a Lei da Maria da Penha, que criou inúmeros mecanismos de proteção para a mulher, de violência doméstica. Então, não se cale. Não se cale, não ache que seu companheiro vai melhorar, porque o mal das mulheres é achar que foi só uma vez. Nunca é só uma vez. Se houve a primeira, haverá certamente a segunda, a terceira, e muito provavelmente o resultado vai ser trágico. Então não se cale, não aceite e não deixe que uma discussão evolua. Com relação ao caso de Francisco Linhares e Tainara, o que a delegacia agora de plantão levantou foi que já haviam registros não registro de ocorrência, mas já havia registro de agressão por parte dela contra ele e dele contra ela. Porém, nada tinha chegado ainda ao conhecimento das autoridades policiais. Então, havia uma discussão, ela apenas saía de casa e depois voltava. Ele era agredido, ele apenas relatava para os amigos, mas não procurava a polícia. Então, não chegou ao conhecimento da polícia. Então, é a mensagem que eu deixo, para as mulheres não se calarem. E outra, é muito normal as mulheres também agredirem os homens. Isso também não é permitido. Então, aí às vezes um homem chega aqui preso porque agrediu a mulher e ele me fala: não, doutor, mas eu também fui agredido. E eu falo para os homens também: então, se você foi agredido, procura a polícia. Porque a polícia também não é só proibido o homem agredir a mulher também é proibida de agredir o homem. Então, o homem que foi agredido procura a polícia. Muitas vezes, por vergonha, o homem não procura. Procura a polícia, não bata na sua mulher, procura a polícia, que certamente ela vai responder pelos atos dela.